Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De todos vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM, está se iniciando mais uma edição do programa Lux Esotérica, de segunda a sexta-feira, sempre às 21 horas, trazendo temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, um programa que tem o apoio dos associados e simpatizantes da Levir, a loja esotérica virtual, e está disponível para vocês ouvirem a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, no site da Levir e também do nosso canal do YouTube. Também saudamos a toda a nossa audiência que nos acompanha pelo YouTube e você que está ao vivo aqui conosco pela programação da Esotérica FM. Vamos dar continuidade, ouvintes, nos estudos do livro de Geoffrey Hodgson, o seu Diário Oculto, A Luz do Santuário, esse livro que traz 60 anos de entradas de seus desenvolvimentos pessoais na senda da espiritualidade e dos seus contatos com os mestres da grande fraternidade branca. Então recomendamos muitíssimo, ouvintes, baixem esse livro gratuitamente no site da Levir ou no site aqui da rádio para vocês lerem e realmente se inspirarem nessas passagens realmente muito ilustrativas, elucidativas do diário de Geoffrey Hodgson. E vamos começar esse nosso programa trazendo exatamente o começo das instruções do mestre egípcio de Geoffrey Hodgson, aquele que ele denominou como Polidorus Isurenus, cuja assinatura só havia aparecido uma única vez na literatura teosófica, na carta de apoio à fundação da Sociedade Teosófica, que foi enviada a Henry Steele Olcott, o Coronel Olcott, que foi um dos fundadores da Sociedade Teosófica. Ele recebeu uma carta da Fraternidade Egípcia assinada por Tuit Bey, por Serapis Bey e justamente por Polidorus Isurenus, que segundo Geoffrey Hodgson foi um dos grandes expoentes do neoplatonismo, né? E trazendo a teosofia para o mundo. Foram exatamente eles, os neoplatônicos dos primeiros séculos da nossa era cristã, que cunharam o termo teosofia. Então, nessa entrada de 30 de setembro de 1944, que é denominada Mestre Polidorus Isurenus, começa a instrução. O mestre egípcio de Geoffrey Hodgson, que tomou a instrução de Geoffrey Hodgson nas suas mãos por recomendação do mestre Kutumi, ele enviou o seguinte para Geoffrey Hodgson. Um instrutor, né? Na verdade um adepto cujo nome Geoffrey Hodgson veio a saber mais tarde era Polidorus Isurenus, da fraternidade egípcia de Luxor, me impressionou profundamente com o seguinte, abre aspas, o mestre falando: você está sendo solicitado a realizar um trabalho especial. Comece a preparar medidas para alcançar os vários objetivos da Sociedade Teosófica. Esses, como você está ciente, são os seguintes. Primeiro, espalhar a religião sabedoria por toda a terra. Segundo, restaurar os antigos mistérios para a orientação dos poucos que buscam a senda. Terceiro, influenciar as mentes dos líderes e dos principais agentes nas áreas da religião, economia, educação, política, ciência e nas artes. Cada um desses deve ser considerado separadamente e planos formulados. Os principais meios de contatos pessoais
Aliás, os principais meios são contatos pessoais por teósofos autorizados, palestras e artigos. O quarto objetivo, levar as pesquisas acadêmicas americanas sobre o sexto sentido, ou seja, a pesquisa clarividente cientificamente controlada, mais adiante e mostrar a lógica e o modo de desenvolvimento desse poder, a intuição, a visão interior e especialmente as salvaguardas essenciais nesse desenvolvimento. Para esse propósito, um panfleto precisa ser escrito, delineando esses assuntos. E complementa Geoffrey Hodgson essa entrada. Seguir o conselho de não abandonar o estudo comparado das religiões, mostrando que a religião sabedoria sempre existiu na Terra. Ouvintes, uma carta muito interessante, uma passagem muito interessante do Diário de Geoffrey Hodgson, pois mostra exatamente o sentido prático das instruções dos mestres de sabedoria. E a fraternidade egípcia, que tem a seu cargo todos os discípulos da Europa e também boa parte dos discípulos das Américas, tem obviamente uma visão muito clara disso. Então podemos comentar exatamente esses 4 pontos que estabeleceu o mestre Polidorus Issurenus para o seu trabalho, né? Que são, de certa forma, objetivos da Sociedade Teosófica, que é uma organização inspirada diretamente pelos mestres, mas a Sociedade Teosófica é constituída de seus membros, e são os membros que justamente podem levar a cabo esses objetivos. Então, o principal deles é espalhar a religião sabedoria por toda a Terra. Então, o conhecimento de teosofia ou religião sabedoria tem, ouvintes, uma vital importância na filosofia dos Mahatmas, porque ela demonstra a todos aqueles que a estudam que as grandes religiões são todas elas fundadas por grandes salvadores da humanidade e, com certeza, todos eles têm um profundo contato com a fraternidade dos mestres de sabedoria e de compaixão. Daí que as grandes religiões do mundo, todas elas têm ensinamentos em comum. Então, o grande papel da teosofia, da religião sabedoria, é fazer os aderentes de todas as religiões compreenderem essa grande unidade fundamental das grandes seções, das grandes religiões do mundo, ouvintes, fazendo com que as pessoas, ao estudar e ao conhecer os princípios comuns, parem justamente com aquele raciocínio separatista, cheio de preconceito para com outras religiões, para com outros credos, e principalmente o sentimento de intolerância que muito rapidamente pode desandar para uma guerra, para um conflito religioso, e isso é muito lamentável. Então, espalhar a religião sabedoria para o mundo é realmente um grande objetivo a ser obtido. Em segundo lugar, restaurar os antigos mistérios para a orientação dos poucos que buscam a senda. Esse é praticamente um quarto objetivo da Sociedade Teosófica, dentre os 3 amplamente divulgados, porque ao restaurar os antigos mistérios, ou pelo menos restaurar a verdadeira postura espiritual que as práticas de mistérios possuem, justamente, uma vez mais, se ligam esses movimentos à sua fonte, que é
a fraternidade da sabedoria e da compaixão, a fraternidade branca dos adeptos, dos mestres, dos Mahatmas. Então Geoffrey Hodgson trabalhou durante muitos anos, não só de forma teórica, editando uma vasta literatura, mais de 50 livros e livretos, né? Chegando com os livretos a 70 obras e uma vasta quantidade de artigos e centenas de palestras que ele proferiu por todo o mundo, e no campo prático atuando como sacerdote da Igreja Católica Liberal e também como maçom dentro da comaçonaria, a maçonaria mista, que admite homens e mulheres em pé de igualdade dentro dos mistérios maçônicos. Geoffrey Hodgson trabalhou no campo do conhecimento e no campo prático para que esta restauração dos mistérios acontecesse. Pois no campo cristão, Geoffrey Hodgson participou da Igreja Católica Liberal, que tem como sua teologia muitos dos princípios da religião sabedoria, muito do que a teosofia nos ensina. E isso é importantíssimo porque nós sabemos que a religião é católica, isso significa universal. E os mistérios que estão no cristianismo são mistérios antiquíssimos que foram ordenados pelo grande iniciador único desse planeta. Então, o cristianismo tem uma raiz nos antigos mistérios, bem como a franco-maçonaria, que Geoffrey Hodgson também atuou firmemente para que esse lado interno, esse lado espiritual nela fosse enfatizado, e é realmente uma das tarefas dos teósofos manter acesa essa tocha dos antigos mistérios. E esse terceiro objetivo colocado para Geoffrey Hodgson, influenciar as mentes dos líderes nos mais diversos campos de atuação humana, é prova, ouvintes, de que os Mahatmas não estão apenas focados no desenvolvimento de novos místicos, de novos ocultistas, de novos aderentes das suas fileiras dos mestres, mas sim que eles querem realmente beneficiar toda a humanidade. Então, quando nós lemos aqui que Geoffrey Hodgson deveria procurar influenciar as mentes dos líderes da religião, da economia, da educação, da política, da ciência e das artes, que os mestres querem realmente que as suas bênçãos, que o desenvolvimento da humanidade seja o mais amplo possível. E nos dias de hoje, ouvintes, é muito mais fácil você beneficiar um número muito grande de pessoas por meio da ciência, das descobertas, da compreensão dos processos da natureza, do que trazendo uma mensagem religiosa, uma mensagem filosófica. Então nós deveríamos perder essa falsa noção de que os mestres só trabalham por meio da religião, por meio da filosofia, do yoga, do ocultismo e das escolas de mistério. Na verdade, os mestres atuam com o mais amplo espectro de atuação humana. Então nós temos discípulos dos mestres também na economia, na educação, na política, na ciência e nas artes. E principalmente a ciência e a educação, é que tem garantido a grande evolução do gênero humano nos últimos séculos, desde que houve a Revolução Industrial. A educação praticamente se universalizou e a ciência tem trazido avanços de saúde, tem trazido avanços tecnológicos que facilitam o desenvolvimento das capacidades humanas. Então não devemos ser tão tapados de não enxergar isso, ouvintes, de que os mestres também estão inspirando pessoas nesse nível.
E as pesquisas, né, que são o quarto objetivo, com relação ao sexto sentido, né, a clarividência, a percepção extrasensorial, também era um dos objetivos dos mestres, mas com certeza esse objetivo ficou um pouco em segundo plano, porque realmente nós estamos numa época de pensamento científico, de mente concreta, então há muito pouco espaço para a compreensão do desenvolvimento da intuição, que é justamente o passo subsequente na evolução das civilizações. Nós passaremos de uma civilização absolutamente mental e racional, como a que nós vemos se delineando hoje, para um mundo, uma cultura humana muito mais focada justamente na percepção extrasensorial, na intuição e na espiritualidade. Então, isso é uma coisa que está latente, ouvintes. E vamos passar justamente para uma outra mensagem do mestre Polidoro Zisurenos para Geoffrey Hodgson, que traz um retrospecto do seu desenvolvimento oculto. É uma entrada do diário de Geoffrey Hodgson do ano de 1944, datada de 6 de dezembro, denominada Retorno ao Santuário, e Geoffrey Hodgson nos coloca o seguinte nesta entrada: toda a sua vida nesta encarnação foi mapeada para você desde o começo. E você, como alma, aceitou o plano. Você ganhou um corpo saudável na sua vida para aguentar o esforço violento do desastre e mais tarde do ocultismo. Desastre aqui provavelmente inclui a participação de Geoffrey Hodgson na Primeira Grande Guerra Mundial, que obviamente para um grande espiritualista como ele é realmente um karma coletivo muito forte que leva uma pessoa a pegar em armas e lutar numa guerra, ouvintes. Então, o corpo que Geoffrey Hodgson ganhou, de acordo com o seu karma, era muito saudável para suportar esse desastre e também as pressões que a senda do ocultismo também exigem do indivíduo. E continua o mestre Polidoros: sua infância foi cuidada e você foi salvo da morte mais de uma vez, como quando você engoliu uma moeda e quando seu cavalo saiu galopando em disparada. Sua entrada na senda era a única consideração para você, que devia estar pronto para trabalhar e sofrer, como na verdade você fez. Mas, como sua recompensa é certa, está ela se aproximando. Juntamente com seu velho amigo, você vai dedicar-se à vida oculta com total seriedade dentro em breve. Os grilhões já estão se soltando, pois você fez seu próprio caminho com seu esforço. Em breve você será livre para seguir inteiramente o caminho que você mesmo escolheu, o caminho da luz e de portador da luz. Você começou esta senda há 8.000 anos atrás no Antigo Egito e vem trilhando-a desde então. Você encontrou a luz e a doutrina da luz tanto em encarnações masculinas quanto em femininas no Antigo Egito e mais tarde na Grécia. Seu caminho passou pela Palestina no tempo de Cristo, depois por Alexandria, onde os gnósticos o receberam. Avançou firmemente na ciência oculta, com breves interlúdios de mundanismo, a maior parte das quais lamentáveis.
No entanto, a excursão não foi de todo perdida, pois ela trouxe conhecimento e experiência. E nesta encarnação colocou você... colocou sua vontade voltada para a vida oculta. Você pertence ao templo e ao santuário, e é por isso que você respondeu como o fez à teosofia quando ela veio pela primeira vez à sua vida, como estava fadado a acontecer. Pois você havia servido à luz muito bem para que ela lhe desertasse por muito tempo. Seu CID, ou poder de intercomunicação, o CID sibilino, ou CID profético, o poder de manter a consciência ao mesmo tempo num plano espiritual, invisível e no físico, seu poder de intercomunicação por meio da transferência ou faculdade de receber em plena consciência, em breve veio à tona, e seu arcanjo instrutor, o arcanjo Betelda, a desenvolveu com o uso. Agora ela está outra vez em operação e vai se desenvolver ainda mais à medida que sua vida se torne mais estabelecida. Você é, acima de tudo, um mensageiro, um portador da luz para os homens. Os próximos 20 anos de sua vida vão lhe levar a grandes alturas espirituais e ocultas, e em grande medida por causa de sua capacidade para receber diretamente a luz que os grandes seres propõem lhe conceder ainda mais. Esse elo formado agora entre nós vai durar até o fim, porque eu fui indicado como mensageiro deles quando eles não desejam falar diretamente. Você não precisa mais sentir-se sozinho. Você foi levado para perto do coração do trabalho e agora está sendo recebido de volta ao santuário. O exílio terminou. Você voltou para casa. Sou o irmão mais velho que recebe o filho pródigo, um velho amigo que trabalhou e ensinou com você em seus dias egípcios e alexandrinos. Portanto, assuma agora a confiança e fale o que tem para falar, ainda que com modéstia exterior, como é de seu hábito, mas com calma interior, para restabelecer sua confiança e tranquilizar seu coração. Eu lhe digo essas palavras. É uma belíssima entrada ao Ouvintes do Diário de Geoffrey Hodgson, aonde o mestre Polidorus ilustra Geoffrey Hodgson justamente, primeiro, do seu karma pretérito, que por sua livre e espontânea vontade, pela busca espiritual, o levou a ser o iniciado dos mistérios há 8.000 anos atrás no Antigo Egito. E desde então ele tem vivido muitas vidas, algumas nas quais essa realização espiritual foi relembrada. Em outras, Geoffrey Hodgson preferiu viver no que o mestre chamou de mundanismo, mas que, na verdade, ouvintes, é aquele tipo de existência em que o indivíduo se perde no mundo dos sentidos, no mundo dos prazeres, e vive uma vida apenas para satisfazer o corpo, as emoções e, quando muito, algum pensamento mais concreto. E Geoffrey Hodgson então passou algumas vidas perdido dos mistérios, mas mesmo assim ele pôde recobrar esse caminho, e quando em cada vida ele o fazia com muita intensidade. Então, há 8.000 anos atrás no Egito, ele iniciou essa caminhada, mas o fato, ouvintes, é que Geoffrey Hodgson
continuou seguindo o seu caminho espiritual sem interrupções definitivas, ouvintes. Pois o caminho tem essa natureza, ouvintes. O indivíduo precisa estar consciente de que a vida espiritual é, na verdade, a vida interna, a vida da alma, a vida que não se liga aos prazeres, aos objetivos do nosso corpo tridimensional. Então nós vemos aqui, ouvintes, que então Geoffrey Hodgson foi finalmente readmitido ao santuário dos mestres. E o que isso significa? Significa, ouvintes, ter acesso não a um local físico, pois o santuário dos Mahatmas não é um lugar nesse nosso planeta, ouvintes, mas sim a um ponto de vibração onde se encontram todas as almas, todos os eus superiores dos adeptos, dos mestres de sabedoria, Mahatmas desse planeta. E ter acesso a ele, ouvintes, é verdadeiramente estar salvo, pois quem é desse santuário está, ouvintes, conectado à maior fonte de sabedoria que esse planeta jamais viu. Um santuário da onde promanam as mais elevadas bênçãos e as mais elevadas instruções que a humanidade pode conhecer. Então, foram necessários, ouvintes, 11.000 anos e muitas encarnações para que Geoffrey Hodgson atingisse o nível que ele atingiu dentro da sua evolução nos mistérios. E o contato com os mestres, ele só é possível quando o indivíduo justamente faz esses esforços ao longo de várias vidas, buscando os mestres, buscando as suas instruções, vivendo uma vida de santidade e principalmente uma vida de serviço pelo semelhante. Isso, ouvintes, é que faz com que a nossa aura brilhe e que o mestre realmente nos enxergue e faça realmente acontecer aquilo que apregou aquela famosa frase de que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E quando o mestre aparece, ouvintes, ele segue o discípulo, mesmo que seja entre as encarnações, pois o que verdadeiramente interessa aos mestres não é o corpo, ouvintes, não é a matéria, mas sim a alma do indivíduo, o seu eu superior, que é quem é imortal, sobrevive a esses sofrimentos e a esses enganos, desses desatinos provenientes do nosso corpo material. Temos realmente que nos inspirar, ouvintes, nessas palavras, porque não existe, ouvintes, maior privilégio do que pertencer ao santuário dos mestres e privar da sua luz. Quando isso acontecer para cada um de nós, nós mesmos nos integraremos nesse grande trabalho que a Fraternidade Branca realiza, de que é aquele de elevar o gênero humano, a grande órfã que é a humanidade, a um nível mais elevado, com uma espiritualidade mais profunda, uma clareza de percepção, de compreensão, que muitas vezes nem nós, seres humanos normais, possuímos algumas facetas dessas virtudes, mas no seu devido tempo cada um vai incorporar esses preceitos. E então, ouvintes, o avançado da hora, nós vamos colocando ponto final no primeiro bloco do programa Lux Esotérica de hoje e vamos deixá-los na sequência com o nosso famoso convite
para você que agora vai se transformar no nosso mais recente associado da Levir, precisamos do seu apoio, querido e querida ouvinte, para manter esse programa, essa rádio, outras iniciativas espiritualistas na internet no ar. Então, ouçam, ouvintes, aceitem esse convite na medida do possível para a continuidade do programa Lux Esotérica. Vamos ao intervalinho e voltaremos já. Esotérica FM. Boa música e você lado a lado. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Energia e vibração espiritual. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Estamos apresentando para vocês os temas do livro de Geoffrey Hodgson, A Luz do Santuário, o Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, que está à disposição para vocês baixarem aqui no site da rádio, gratuitamente em www.esoterica.fm, também na página inicial da Levir em www.levir.com.br. Vocês têm lá os livros de Raul Branco, que também estão à disposição, e essa grande tradução que Geoffrey Hodgson fez, do Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, está para vocês baixarem e não está realmente no formato impresso. Vocês podem acompanhar tranquilamente esse material que vai realmente preencher aí a busca espiritual, principalmente daqueles que estão já acostumados com as temáticas aqui do nosso programa, ouvintes. Então recomendamos a todos a leitura desses temas, ouvintes. E vamos aqui continuar, ouvintes, aqui as nossas análises desses temas do livro de Geoffrey Hodgson. Temos aqui uma entrada de 28 de janeiro de 1945, em que Geoffrey Hodgson vai nos falar sobre
a abençoada Nossa Senhora Maria, a essa grande iniciada da Grande Fraternidade Branca, apesar de muitos não conhecerem a respeito da existência de mulheres mestras da Grande Fraternidade Branca, mas o fato é que Maria, aquela que foi mãe de Jesus, é uma das maiores iniciadas, das maiores mestras da Grande Fraternidade Oculta. Apesar delas serem absolutamente discretas e não aparecerem justamente nos relatos mais frequentes dos estudantes de ocultismo, mas o fato, ouvintes, é que Maria também é uma grande figura da fraternidade dos Mahatmas. E sobre ela nos diz aqui Geoffrey Hodgson, uma entrada do seu diário de 28 de janeiro de 1945. Ao voltar da palestra pública no domingo, às 9h20 da noite, a abençoada Nossa Senhora Maria veio falar comigo. Tornei-me ciente, ao nível mental, da presença de Nossa Senhora, que apareceu como uma jovem maravilhosamente refinada, de talvez 28 anos, altamente espiritual. Ela falou numa voz convincente, de doçura e beleza, e com o mais atraente encanto, ela disse: eu fui Miriam, a mãe de Jesus, e agora tenho a função, o cargo, na Fraternidade Branca, de mãe do mundo. Conheci você naquela vida, na vida em que o Mestre Jesus esteve encarnado, e lhe ajudei. Eu lhe dei mensagens nesta vida. Você não poderia reunir todos os seus escritos sobre mim e publicá-los como uma contribuição para a minha causa entre os homens? Foi o que lhe pediu a grande iniciada Maria. Sua aura azul brilhante pareceu me envolver por um momento e sua luz preencher o quarto. Uma serena paz me impregnou dos níveis mais elevados até o físico. Essa grande experiência parece uma resposta a um desejo silencioso de que eu pudesse ter outra vez contato com ela e receber uma garantia direta de que os ensinamentos a respeito dela foram corretos. Agora me sinto inteiramente confiante e dedico outra vez minha vida a seu serviço. Eu tinha invocado sua ajuda para uma jovem de 19 anos durante um serviço de cura uns poucos dias antes e senti uma resposta. Ouvintes, um relato muito interessante de Geoffrey Hodgson, pois quando realmente se está nesse nível que Geoffrey Hodgson atingiu, em que a espiritualidade, ouvintes, deixa de ser teoria e passa a ser uma prática, em que o contato espiritual não é mais uma possibilidade, não é apenas uma teoria, não é um sonho, uma quimera, mas acontece definidamente na vida do indivíduo. Realmente esse tipo de contato aparece. E Geoffrey Hodgson teve essa oportunidade de, como sacerdote, invocar o auxílio de Nossa Senhora para a cura das pessoas. E nós sabemos que atualmente, depois de ter alcançado o grau de mestre, Nossa Senhora optou por ingressar no reino dos anjos. Na verdade, ela agora é um grande arcanjo
E a sua preocupação é, obviamente, com a saúde e principalmente com os processos do retorno à vida dos seres humanos por meio da reencarnação. Então, o processo de nascimento, o desenvolvimento do feto, a gravidez em si é o grande foco da atenção de Nossa Senhora, que atende a todas as mulheres do mundo com uma infinita hoste angélica, que aí faz valer o que os hindus diziam, que para cada ser humano existiam 300 milhões de anjos. A conta não deve ser exatamente essa, mas o fato é que existem muito mais anjos, muito mais espíritos da natureza do que seres humanos sobre esse planeta. E Nossa Senhora então cobre tanto no plano físico, etérico, quanto no astral e no mental, com a sua proteção, todas as mães, quer elas sejam cristãs, muçulmanas, de qualquer religião, ouvintes, o fato é que ela se preocupa com o desenvolvimento dos corpos dos infantes na mais tenra idade, ainda no período intrauterino, no qual também se dá aquele processo em que os karmas das vidas passadas são impregnados no duplo etérico para que a pessoa então determine o quanto de karma passado a pessoa pode suportar, quanto que ela pode absorver numa vida, pagando os seus débitos kármicos e assim se liberando para evoluir. E se as mulheres realmente tivessem consciência disso, ouvintes, deveriam estar cientes de que a fase da gravidez, né, em que elas estão gestando no seu próprio ventre uma nova vida, é uma oportunidade enorme de evolução espiritual e que só não é aproveitada porque as mulheres obviamente não estão devidamente informadas disso e pelo fato dos sentidos humanos não alcançarem nem o etérico, nem o astral e mental, e nós não vemos, não sentimos, ouvintes, tão fortemente a presença desses anjos, mas eles sempre estão ali e são esses anjos, na verdade, ouvintes, que trazem os espíritos de volta para a matéria. Se não fossem os anjos, ouvintes, nós não estaríamos aqui, e é por isso que todas as verdadeiras religiões são realmente objeto de culto, objeto de adoração pela grande relação, desse grande envolvimento que existe dos anjos com os seres humanos. Mas vamos prosseguir, ouvintes, falando mais sobre o contato que Geoffrey Hodgson teve com o mestre Polydorus Issurenus. Então, em 1º de fevereiro de 1945, ele colocou aqui no seu diário: o instrutor que veio em setembro passado, né, no dia 30, foi um adepto da seção egípcia da Grande Fraternidade Branca, assim chamada Fraternidade Judeu. Ele foi Philon judeu, o sábio alexandrino, né, que se supõe pela ciência que ele nasceu entre 30 e 40 depois de Cristo, e foi nesse período que ele viveu. Esse mestre me assegura uma orientação contínua com progresso e responsabilidade ao longo de muitas horas de ensinamentos, que consiste principalmente de interpretações da simbologia do Egito, também da simbologia no Novo Testamento
e também da simbologia da franco-maçonaria. Ele revela a encarnação em que eu estudei, né, com grande iluminação e um total senso de realidade. Em janeiro de 1945, mostrou-se, esse ano mostrou-se, né, e esse mês mostrou-se maravilhoso, incluindo a continuação e o aprofundamento do ensinamento, revelação do seu nome, a sua função e relacionamento comigo. Com o consentimento de meu mestre, né, o mestre Kuthumi, estou agora na sua escola, treinando para importante trabalho futuro. Encarnações egípcias e palestinas foram dadas. Decisão tomada verbalmente e no interior e pronunciadas como corretas. Também foi fornecida uma yoga da Kundalini. Foi também dado um grande senso de poder adicional ao meu trabalho. A descrição de filo-judeus por meio de nossa audiência, me protegendo e iluminando. Sandra Hodgson, deve começar a datilografar e organizar o ensinamento, que é maravilhosamente rico, profundo e completo. Também fala essa entrada do artigo 70 anos de idade e a instrução adicional para preparar um plano para trazer a teosofia para cada classe da sociedade. Ouvintes, interessantíssimo essa passagem aqui do Diário de Geoffrey Hodgson, onde ele revela exatamente a presença desse mestre da fraternidade de Luxor, que é inclusive o próximo tema aqui que nós vamos abordar. E no Diário de Geoffrey Hodgson há um desenho a lápis, né, que Geoffrey Hodgson fez da face do mestre Polidorus Issurenus, e como não poderia deixar de ser, está dentro daquela categoria dos rostos arquetípicos, né? Como a arte normalmente representa o Mestre Jesus, o Cristo, e outros artistas representam os mestres orientais, com nariz aquilino, a boca pequena, com os lábios cerrados e principalmente olhos profundamente significativos, uma barba espessa. Então o mestre Polidorus foi por Geoffrey Hodgson introduzido no conhecimento público, pois, como nós temos abordado aí nas nossas palestras, os mestres estão profundamente interessados na reconstituição da tradição de mistérios. Eles estão trabalhando para que os mistérios voltem para o mundo e que os mestres possam uma vez mais instruir livremente a humanidade, e quiçá no futuro nós voltemos a ser governados pelos sábios, como aconteceu durante milhares e milhares de anos no Egito, pois agora infelizmente nós estamos sendo governados por pessoas, ouvintes, que não têm obviamente a estirpe da sabedoria desses mestres. E sobre a fraternidade de Luxor, né, a fraternidade egípcia, Geoffrey Hodgson na sequência menciona aqui a fraternidade de Luxor, que estava dirigindo Helena Petrovna Blavatsky e Henry Steele Olcott, né, na fundação da Sociedade Teosófica, deve ser distinguida de uma outra organização que se chama a Fraternidade Hermética de Luxor, e esta última, segundo aqui a entrada do Diário do Geoffrey Hodgson, é uma organização espúria formada por volta de 1883. Os documentos a respeito dela, nos registros de Adyar,
mostram que seu principal agente nos Estados Unidos era um certo Theon, grande mestre do círculo externo. E o nome real desta pessoa era Peter Davidson, que nas instruções secretas emitidas assina como grão-mestre provincial da seção do norte. O movimento teosófico, em seu início, estava sob a supervisão de certos adeptos, de certos mestres iniciados que pertencem à verdadeira fraternidade de Luxor, e não a essa fraternidade hermética aqui que mencionou Geoffrey Hodgson, que é espúria, ou seja, espúria no caso significa que não era verdadeiramente guiada pelos iniciados ou pelos mestres da fraternidade. E nos arquivos da Sociedade Teosófica há uma carta do mestre Tweet Bey, que foi a primeira recebida pelo Coronel Olcott, daquela verdadeira fraternidade de Luxor, e faz referência a 3 de seus adeptos, que são da fraternidade de Luxor, da seção pertencente a Henry Steele Olcott. Irmão Neófito, a carta menciona: irmão Neófito, nós te cumprimentamos. Aqueles que nos buscam, nos encontram. Tentai. Teus nobres esforços em prol de nossa causa nos dão agora o direito de te dizer quem são eles. Então, Serapis Bey, pertencente à seção de Elora, da fraternidade egípcia. Polidorus Isurenos, da seção de Salomão. E Robert Moore, da seção de Zoroastro. Assinada essa carta pelo Grande Observatório de Luxor, assinada por Tweet Bey, grande mestre egípcio. E também menciona aqui Geoffrey Hodgson, um adepto egípcio que se chama Serapis Bey, assumiu a direção desses assuntos e ele deu instruções ao Coronel Olcott e a Helena Petrovna Blavatsky. E temos tempo ainda, ouvintes, para mais uma entrada aqui do Diário de Geoffrey Hodgson, que datada de 13 de fevereiro de 1945, onde um contato com o mestre Kuthumi foi estabelecido, e o mestre Kuthumi, em 13 de fevereiro de 1945, que foi uma terça-feira, o mestre Kuthumi passou a seguinte mensagem para Geoffrey Hodgson: eu, mestre Kuthumi, cuja atenção foi detida por sua leitura cuidadosa de minhas cartas, as cartas dos Mahatmas enviadas a Alfred Percy Sinnett. Então Geoffrey Hodgson estava lendo essas cartas e o mestre Kuthumi ficou consciente desse ato, e ao tomar ciência dessa leitura das cartas que foram enviadas nos primeiros tempos, e também por seus pensamentos e memória de minha pessoa, a atenção do mestre foi trazida a Geoffrey Hodgson. Você fez bem em aproveitar ao máximo esse período de espera para estudar sob a direção de nosso irmão egípcio, o mestre Polidorus Isurenos, que é muito instruído na Cabala e nas escrituras dos judeus e de outras civilizações. Ele é um grande adepto guia, seguro e admirável, e você é afortunado em ter a sua assistência, porque ele vai lhe levar longe em nossos mistérios e lhe ajudar consideravelmente em sua yoga e no seu trabalho. Confie nele e ele vai lhe levar a grandes alturas. Ele está livre
enquanto eu não estou, e tenho o tempo necessário para lhe observar enquanto você se desenvolve. Estude seriamente tudo o que ele lhe der e coloque instantaneamente em prática, pois esta é a maneira de fazer progresso e de ganhar mais ensinamento. Quero que você faça um progresso rápido, depois do que deve ter parecido como um longo atraso enquanto seu karma estava sendo trabalhado e sua natureza estava sendo transformada. Não só pureza de coração e de vida, mas também sabedoria na conduta das questões, gerada por profunda experiência, são necessárias para o progresso oculto e para o trabalho que está à sua frente, como indicado a você por nosso irmão. O próximo ciclo na vida da Sociedade Teosófica será aberto muito em breve. Na verdade, está se abrindo agora, e seu contato com a seção egípcia é parte dos fenômenos relacionados a ele. Um renascimento dos primeiros anos. Persevere em seus estudos e em seu trabalho. Mantenha-se diariamente em íntimo contato com ele. Fique fiel à sua nova resolução em pensamento e ação. E fique contente em permanecer em segundo plano, aparentemente sem ser reconhecido. E seu progresso está assegurado. Certamente, nós lhe observamos todo o tempo e notamos em especial a chama de sua devoção a nós e ao nosso trabalho da Sociedade Teosófica original. E agora tudo começa a dar seu próprio fruto natural, sem a necessidade de interferência e especialmente de dispêndio de energia por nós. Aquele karma que lhe dificultou fisicamente, lhe ajudou no sentido oculto e espiritual. Você foi paciente e assim nós ficamos livres da necessidade de comunicar com você, que teria demandado energia valiosa. Por essa paciência e essa devoção nós somos gratos, e agora essas qualidades colhem sua própria recompensa. Você tem seu próprio guru instrutor, bem como seu mestre, e você gradualmente ganhou por si mesmo seu lugar nesse trabalho. O esforço foi considerável, pois o karma pesou bastante em você, que ficou por muito tempo sem orientação. Mas faculdades foram desenvolvidas e o conhecimento obtido. Você pode agora nos ouvir e fazer sua própria voz ser ouvida quando você se dirige aos membros de suas audiências. Continue então justamente como você é e tudo vai se tornar claro para você em pouco tempo. Meu irmão Moria me pede para lhe dizer que ele lhe reconheceu desde o dia em que você entrou para a Sociedade Teosófica em Manchester, na Inglaterra, e fez seu oferecimento e entregou sua vida a nós. Ele lhe chamou a si e estabeleceu um elo, e manteve desde então. Ele quer você em seu serviço posteriormente, e previu sua futura utilidade quando você recém entrou para a Sociedade Teosófica. A arte do professor, que é o segundo raio, e o fato de possuí-la do passado e por natureza, lhe trouxe a mim como discípulo, mas a arte do líder é do primeiro raio e lhe conectou com ele. E dessa forma você serve a nós dois e vai fazer isso cada vez mais de agora em diante, pois nós aprendemos a confiar em você, tanto em sua firmeza como em sua discrição. E Moria acrescenta: e em sua perseverança nas dificuldades. Você foi severamente atacado e saiu-se bem. Aquele foi seu teste, bem como seu karma, e você se saiu bem em ambos. A iniciação virá no seu devido tempo.
E no final dessa comunicação, Geoffrey Hodgson indagou: o senhor quer que eu faça alguma coisa, mestre? E o mestre Kuthumi respondeu: nós queremos que a Sociedade Teosófica se expanda em todos os departamentos. Expansão deve ser o ponto capital do novo ciclo de 70 anos. Queremos ver a teosofia aplicada a todos os seres humanos. Planeje então e trabalhe para trazer teosofia para a humanidade, como mencionado em seu artigo. O lápis foi seu trabalho no mundo para nós, como um agente reconhecido, e o presidente, J.S. Arundale, sabe porque ele estava lá. Com esta entrada, ouvintes, uma mensagem do mestre Kuthumi, todas essas virtudes que o mestre desejou para Geoffrey Hodgson, nós encerramos mais esse programa Lux Esotérica e recomendamos a todos vocês, ouvintes, leiam esse maravilhoso Diário Oculto de Geoffrey Hodgson, A Luz do Santuário, porque vocês vão encontrar muita inspiração nesta verdadeira sagrada escritura, nessas entradas do Diário de Geoffrey Hodgson. E pelo avançar da hora, ouvintes, temos que parar por aqui e convidamos a todos para encerrarmos esse programa com uma última vibração, fechando os nossos olhos e uma vez mais sintonizando a luz dos nossos corações. Vamos procurar, ouvintes, sintonizar a chispa divina em nossos corações, fazendo a sua luz brilhar por sobre todo o nosso corpo, a nossa aura, preenchendo todo o nosso ser. Vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das seguintes palavras: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter. É o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Que assim seja, ouvintes, que essa luz oculta, que essa paz profunda vibre no coração de todos vocês sempre que nós invocarmos a nossa natureza mais profunda. É a essa luz, a essa paz, ouvintes, que serve aqui o nosso programa e esperamos revê-los aqui nas nossas próximas edições. Estamos sempre aqui com vocês de segunda a sexta-feira às 21 horas. Fiquem agora com a programação musical, sempre totalmente interativa, da música da nova era, aqui na Rádio Esotérica FM, com 5 canais de áudio para vocês, ouvintes, relaxarem e se harmonizarem com as músicas mais bonitas que realmente trazem a consciência superior para o ser humano. E de Osmar de Carvalho, recebam todos aqui o meu forte, meu caloroso, meu fraterno abraço. Aguardo todos vocês na próxima edição do programa Lux Esotérica. Até lá, ouvintes.